Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho a respeito de laqueadura tubária. Eu tenho certeza que você já ouviu falar a respeito desse procedimento, mas hoje eu queria falar um pouco a respeito de como ele é feito, do que é a laqueadura e de quem é que pode fazer esse tipo de procedimento cirúrgico. Então vamos começar pela primeira parte. A laqueadura, ela é uma das etapas ou uma das opções que a gente tem para fazer o planejamento familiar. O planejamento familiar, ele é algo garantido por lei, então você tem direito de fazer o planejamento, porque ele é uma forma de você escolher como e quando você quer aumentar ou manter, ou nem aumentar, nem mexer na sua família. Então, ele pode ser feito por pessoas, por exemplo, uma menina de 16 anos que está começando a namorar, que quer encontrar um método contraceptivo para essa fase em que ela tem vestibular para fazer, quer viajar, tá fazendo um monte de coisa, está descobrindo a vida. Quando ela procura o médico para determinar qual que é o método que ela quer utilizar, ela tá fazendo um planejamento familiar. Ou de repente eu sou uma pessoa com 30 anos, estou fazendo um tratamento muito sério com utilização de medicamentos que podem fazer com que eu tenha alguma malformação fetal, e aí eu procuro o médico para saber como é que eu faço para evitar filhos, porque eu estou fazendo tratamento de saúde, não sei qual que é o medicamento melhor para usar. Isso também é planejamento familiar. Ou de repente eu sou um homem divorciado, já tenho 3 filhos, não quero mais filho com ninguém, e aí eu procuro uma atenção para fazer o planejamento familiar e vice-versa, né? Agora eu já fiz tudo que eu queria, estou bem, estou feliz, satisfeita e quero aumentar a minha família. Então, todas essas situações a gente pode colocar dentro do processo de planejamento familiar. E quando você vai para uma consulta ou num grupo de planejamento familiar, são ofertados diversos métodos contraceptivos disponíveis para você escolher qual é o que mais está de acordo com a sua vontade e de acordo com as condições médicas. Então a gente une as duas coisas. Eu tenho como utilizar qualquer método, ou tem algum método que eu não posso utilizar por algum motivo de saúde ou por escolha. E aí eu posso, dentre aqueles todos que estão disponíveis, escolher aquele que mais me agrada. E a laqueadura é um método que é muito utilizado mundialmente para fazer esse planejamento familiar, para dizer, agora eu não quero mais ter filhos. Ela é escolhida porque é uma cirurgia e ela é definitiva. Então, uma vez que você fez a laqueadura, você não pode mais engravidar. Existe, óbvio, casos de mulheres que conseguiram engravidar pós laqueadura, mas esses casos são muito, muito raros. A laqueadura tem mais de 99%, tem 9,9% de chance de eficácia, então ela é muito eficaz. Mas é uma cirurgia e, como toda cirurgia, óbvio, ela tem riscos. Então a gente não pode esquecer, quando faz a escolha de um método cirúrgico, de que não é só a questão da eficácia, mas eu posso estar submetida a riscos diversos, como infecções, como sangramento, como lesões de órgãos, e é uma decisão que tem que ser muito bem tomada. E como que a laqueadura é feita, né? Como é que a gente acessa os órgãos lá de dentro, né? O útero, a tuba, para poder fazer a laqueadura. Então, existem duas formas de você fazer laqueadura, basicamente. Você pode fazer por laparotomia, que é o que o pessoal chama, né, da cesariana, do cortinho da cesárea, que na verdade, assim, a incisão é parecida. Então, você faz um corte na barriga para poder acessar as tubas uterinas, mas não necessariamente é um corte do tamanho da cesariana, muito pelo contrário. É um corte bem menor, mas é um corte que vai deixar a sua barriga aberta. E aí o médico vai acessar os seus órgãos, vai chegar na sua tuba através dessa via. Ou você pode fazer por laparoscopia, que são os furinhos que se faz na barriga. Então, por laparoscopia, você tem feito 2 ou 3 incisões, bem pequenas, com mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros, que vão, através de aparelhos específicos, chegar na tuba e fazer a cirurgia. As duas técnicas são igualmente eficazes, são muito boas e vão ser, a diferença básica entre elas é a questão da recuperação. Quando eu faço por laparoscopia, que é aquela dos furinhos, eu
uso menos, eu abro a barriga um tanto bem menor, então a incisão é menor, a chance de ter infecção é menor, a cicatrização é melhor, então é um método mais moderno, é um método muito melhor. As duas técnicas tem no SUS, mas varia muito de lugar para lugar. Então, existem hospitais que fazem a cirurgia por laparoscopia e hospitais que fazem a cirurgia por laparotomia. Então, se você for utilizar o SUS, na hora que você for optar pela cirurgia, talvez eles te mandem para um hospital que só tenha uma via, por exemplo, de acesso, né? Se você quiser mudar, então eu não quero fazer cirurgia aberta, eu quero fazer por laparoscopia, tem que enfrentar uma fila que muitas vezes é mais demorada, justamente por ser uma técnica mais moderna e não estar disponível em todos os hospitais. Como que a gente faz? Então, esse daqui é o modelinho do útero e do ovário. Quando a gente faz a laqueadura, a ideia é fazer com que esse caminho aqui, que é o caminho que o óvulo faz, ele seja bloqueado. Então, a gente impede a fecundação do óvulo, que vou mostrar aqui, fica mais fácil. Então, o espermatozoide, ele entra aqui pelo canal do colo uterino, vai pela cavidade uterina, e aí ele atravessa a tuba, onde ele encontra o óvulo, que é liberado aqui no ovário, e essas mãozinhas aqui, esses dedinhos, são as fímbrias, elas captam o óvulo e levam através da tuba para ser fertilizado pelo espermatozoide. Então, quando a gente faz a laqueadura, a gente corta as tubas, você pode ter várias técnicas, né? Então, a gente corta as tubas para impedir esse encontro, impedir que essa fertilização aconteça. Você pode fazer um corte mais proximal, mais distal, tirar essa partezinha, né, das fímbrias, enfim, são várias técnicas, isso tanto por vídeo quanto por laparotomia. A laqueadura, ela tá disponível para pessoas acima dos 25 anos e ou mais de 2 filhos. Então, se, por exemplo, você tiver 18 anos e tiver 3 filhos, legalmente você pode fazer laqueadura. Ou se você tiver 26 anos e não tiver nenhum filho, você pode fazer laqueadura. A questão é que, às vezes, é difícil da gente encontrar uma equipe que queira fazer essa cirurgia, porque existem dados informando que mulheres mais jovens tendem a se arrepender. Então, é muito comum encontrar médicos que não aceitam fazer laqueadura em mulheres tão jovens, mas legalmente é possível. O que vai acontecer? Eu fui e o médico não quis fazer. Você vai procurar um outro médico, vai encontrar alguém, sempre tem alguém, que queira fazer a sua cirurgia, que aceite fazer a sua cirurgia nos termos da lei. É importante a gente lembrar que esse processo é um processo que muitas vezes é do casal. Então, existe sim a necessidade de assinatura do parceiro, se você tiver um companheiro, porque ele tem que estar ciente de que você vai estar estéril, de que você não pode mais ter filhos. Mas isso é para, óbvio, as pessoas que estão em união estável ou que são casadas. Se você não está nessa situação, você não precisa da autorização de ninguém para fazer a laqueadura. É um processo que não pode ser feito na gestação. Então, esse negócio de, eu vou laquear na gravidez, isso não existe. Eu posso fazer a laqueadura no parto, mas é em situações muito específicas, porque por lei, gestantes e puérperas são proibidas de fazer a laqueadura. A gente faz na gestação quando a gestante tem risco de vida, de risco de morte. Por exemplo, se eu tenho 3 cesáreas, 2 cesáreas anteriores, uma próxima gestação leva muito perigo por diversos fatores. Então, é possível fazer a laqueadura nessa 3ª, 4ª, 5ª cesárea por conta desse risco de morte da mãe. Ou, se a mãe tem alguma doença que realmente ela não pode engravidar, uma doença cardíaca grave, alguma coisa de risco à vida, e aí às vezes na primeira cesárea, na primeira gestação já é indicado fazer a laqueadura. Se eu não estou em nenhuma dessas condições, o que eu posso fazer? Então, você pode sim fazer o planejamento familiar durante a gestação
E aí, o seu parto vai acontecer da forma como ele tiver que acontecer, cesárea, parto normal. A gente espera 60 dias para poder fazer a laqueadura. Porque nesse período você vai poder repensar, reavaliar, ver se você realmente quer fazer essa cirurgia. E se você quiser fazer, essa cirurgia vai ser feita depois desse prazo de, em média, 2 meses. Se você mudar de ideia, é óbvio, é possível que você opte por um outro método quando você quiser. E um método que seja reversível, uma vez que a laqueadura não é. Por fim, a laqueadura é um método muito bom, mas existe a possibilidade de mudar o seu ciclo menstrual por causa dela. Então é importante que você preste muita atenção em todo o processo do planejamento familiar, porque eventualmente a sua menstruação também pode ficar irregular e justamente por conta da laqueadura. E aí não tem muito o que fazer, a cirurgia já foi feita, a mudança do fluxo já aconteceu e a gente tem que se adaptar. Então, gente, hoje a gente fica por aqui. É isso, resumidamente falando sobre laqueadura. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar a sua história, quiser falar alguma coisa, pode mandar mensagem, eu vou adorar ler. E até a próxima!